falar sobre energia, tá? Vamos introduzir aqui. Estudando a mecânica, do jeito que a gente vem fazendo, né? Utilizando aí os conceitos força, aceleração, velocidade e posição, a gente resolve um grande número de situações. Porém, em algumas situações a gente tem força que varia com a posição. Exemplo, mola, superfície inclinadas, enfim, não planas, claro. E a resolução, então, pode se tornar mais complexa. A gente vê na prática. Então, a gente pode fazer o quê, né? Quando a gente encara esses exercícios, uma das saídas é resolver ele com mais simplicidade através do conceito de trabalho e energia. Energia, então, é um dos tópicos mais importantes em ciência, pois é uma grandeza que se conserva, pois pode ser convertida de uma forma a outra, mas não criada nem destruída. Aí vem aquela teoria, né, que do início de tudo, o início do universo, tem uma quantidade de energia e essa energia continua até hoje. Na prática, ela é só transformada de um lado para o outro, né? Aqui, então, a gente vai tratar especificamente da energia mecânica, que é a cinética potencial, começando com a definição de trabalho. Trabalho de uma força constante, né? Então, a gente vai definir o trabalho, que é indicado pelo W, de uma força, um movimento aí unidimensional inicialmente, tá? Você tem aqui, por exemplo, né, a pessoa está empurrando um apagador, ela exerce forças, você verifica que ela pode estar com inclinações diferentes, né? Necessariamente, para que ocorra, né, esse trabalho, a gente tem que ter um deslocamento. Então, você vai verificar que nesse caso aqui, ó, conforme a força é aplicada a 90 graus aqui, você não tem deslocamento. Então, esse tipo de força não realiza trabalho. Agora, tanto essa quanto essa vai fazer com que ele deslize. Então, a gente vai ter, sim, um trabalho associado a esses movimentos. E o trabalho é um produto, né, escalar aí da força vezes a distância. E naturalmente você vai ver a componente da força aqui, né? Vai ser então FD cosseno θ. Aí tá aqui o desenho, né? Pra gente dar uma olhada, ó. No nosso caso aqui, as forças aplicadas, né? Você vai ter a força no ângulo θ, a normal e o peso. Para esse caso, ó, tanto normal quanto peso, elas não vão exercer trabalho aqui, tá? Porque elas vão estar são perpendiculares ao movimento, né, que está indicado por essa setinha. Aí naturalmente só tem essa força F, o trabalho será F d cosseno θ, né, ou então o produto escalar de F por D. Se temos aí várias forças atuando sobre o corpo, consideramos então o trabalho de cada uma delas. Por quê? Porque o trabalho é uma quantidade escalar. Então eu vou assim, né? Uma vez que eu pego e somo aqui o trabalho da força normal, o trabalho da peso e o trabalho da F, aí eu vou chegar no trabalho total. Só que esse trabalho é zero. Então a resultante acaba sendo essa, beleza? A unidade, como é força vezes distância, é Newton-metro, que a gente batizou isso aqui, a gente não, né? No caso foi batizado isso aqui de Joule, tá? Que a gente indica por J maiúsculo. Aí assim, basicamente a gente vai ter N problemas aí, né? Como esse problema clássico, como a gente acabou de ver aí, que o rapaz está puxando aqui, ou então está levantando alguma coisa, né? Que também está levantando, e as perguntas básicas são desse tipo. Qual é o trabalho realizado por cada força para deslocar o objeto de 3 metros, 4, 5, e aí vai. Vamos ver aqui então um exemplo inicial, que é assim, um objeto de massa m arrastado com velocidade constante por uma distância L sobre uma rampa sem atrito, até atingir a altura H acima do ponto de partida. Qual a força que a pessoa deve exercer? Então vamos lá. Ok, então primeiro a gente vai colocar aqui o que está acontecendo. A gente tem um ângulo θ aqui, aí você tem lá a caixinha, aqui vai ter um peso, você vai ter uma força F que você está aplicando aqui, e naturalmente você tem uma normal aqui, certo? Beleza, isso está acontecendo. Aí assim, né, a gente tem as variáveis M, aí você vai ter o L, que é o comprimento da rampa, e aí você vai ter o H, né, aqui, que é a altura, né, e o L é o comprimento aqui da rampa. Bom, beleza, dá pra gente associar H e L, sendo que o nosso L vai ser H cosseno de θ, ok? Ou então H igual a L seno θ, enfim, tanto faz. Ele quer saber qual é a força que você deve aplicar.
tem A. Bem, a força é do tipo, se você fizer a decomposição, né, como ele disse que a velocidade aqui é constante, a decomposição, então quer dizer que essa força tem que estar com essa componente aqui, né, que é o Px. Ok? Que é o Px, né? Aí, lembrando, ó, aqui esse ângulo interno aqui é θ também. Então, já que é o Px, vai ser o quê? P, né, que é mg, seno θ. Essa é a força, ok? Vamos lá, item B. Ele pergunta, qual é o trabalho executado pela pessoa sobre o objeto para executar esse deslocamento? Bem, o trabalho é simples, né? É a força F vezes o deslocamento, que é o L, né? Ok? Beleza? Aí vamos lá, o item C. A pessoa diz que se usasse uma rampa mais longa, outra inclinação, para levantar até a mesma altura, ele realizaria menos trabalho. Verdadeiro ou falso? Bem, vamos analisar. C. Ele está dizendo então, né, se eu for pegar as condições, e a gente sabe que o trabalho é F vezes L, e a gente sabe que o F, no caso aqui indiferente, é mg seno θ, e que o L é h sobre seno θ, a gente vai verificar que o seno θ cancela. Então o trabalho vai ser da forma mgh. Então a gente verifica que a resposta é falsa, porque o trabalho só depende da massa, da gravidade e da altura que você está levantando, não do comprimento da rampa, muito menos do ângulo que você está colocando aí. Qual é o trabalho realizado pela força-peso? Bem, o trabalho da força-peso né? Nesse caso aqui o objeto anda no sentido do peso, então o trabalho do peso é o peso vezes a altura, né? Que é a direção que ele está tocando. Então é mgh, certo? Beleza? Só que aí no caso, ó, ele está subindo, então é menos mgh, né? Ok? E a pergunta final: qual o trabalho da pessoa para levantar verticalmente da mesma altura h? Bem, continua sendo, né, a mesma situação. Aí você vai pegar o trabalho da pessoa, continua sendo, né, o trabalho da força-peso, que é menos mgh, ok? Sossego. Voltando para cá. Agora o trabalho de uma força variável. Tá? Se a força ela é constante, a gente grafica ela, verifica aqui ó, que a força é constante, a distância aqui, você vai calcular essa área, que nada mais é do que força vezes a variação da distância. Que a gente já viu isso aí. Agora, se a força varia com a posição, a gente vai usar da teoria de integral, né, com uns pequenos dx aqui, fazer o somatório total, e a gente vai chegar aqui no limite disso. O trabalho é a integral de fx dx, né, variando do x inicial para o x final. Trabalho realizado por uma mola, né? A gente sabe que a força que atua numa mola é do tipo menos kx, né? Menos por conta assim, você está puxando, né? Então o sentido do movimento está para cá, a mola faz uma força contrária, por isso sinal de menos. Se a gente jogar isso na integral, então o trabalho vai ser a integral de menos kx dx, o menos k é constante, sai, a gente integra x aqui, x quadrado sobre 2, e aí vai ficar assim, ó, menos k x quadrado final sobre 2 menos x inicial quadrado sobre 2. Né? Na prática, tiro 2 aqui fora, fica menos meio de k x final quadrado menos x inicial quadrado. Se você adotar isso como zero, como na maioria das vezes a gente faz, que é o ponto de equilíbrio, o trabalho vai ser menos meio de kx quadrado. Beleza?
E para quando você tiver uma força qualquer em 3 dimensões, como o trabalho é um escalar, você vai somar, né, a integral de FdL, no caso, vai ser integral de Fx dx, mais integral de Fy dy, mais a integral de Fz dz, certo? Sem muita novidade. Aí assim, o teorema do trabalho-energia. Ele é uma consequência da segunda lei, tá? Se uma partícula se move então ao longo de um eixo sob a ação de uma força, você vai ter assim, o trabalho resultante vai ser a integral de Fx dx, onde Fx é massa vezes aceleração em x, tá? E a gente sabe que a aceleração, né, é um dv dt. E aí, por sua vez, a gente sabe que dx dt é um v. Então, todo esse termo, em vez de eu colocar max dx, eu vou colocar mv dv, tá? Então, integrando agora mv dv, eu vou chegar em mv quadrado sobre 2 menos mv quadrado sobre 2, aqui sendo final, aqui sendo inicial. Isso aqui, né, essas partes da equação, mv quadrado sobre 2, a gente chama de energia cinética da partícula. Então, a gente pode dizer que o trabalho é igual à variação da energia cinética que atua na partícula. Ok? Aqui uns valores de energia cinética, só para a gente ter conhecimento. A Terra orbitando o Sol, a ordem de 10 a 33, a Lua orbitando a Terra, a ordem de 10 a 28, um foguete se movendo com a velocidade de escape, né, que é em torno disso aqui, 10 a décima, um automóvel aí a 90 km por hora, 10 a quinta, um atleta correndo, 10 a terceira, uma pedra jogada de 10 metros, 10 a primeira, uma bola de golfe na velocidade terminal, dá 10 a primeira, uma gota de chuva na velocidade terminal, 10 a menos 3, e uma molécula de oxigênio no ar, aí 10 a menos 21, tá? Estudo em Joule. Beleza? Aí alguns movimentos aí particulares, né? No caso a queda livre, repare, ó, o peso ajuda no movimento, então o que acontece? A velocidade aumenta, tá? Se ela aumenta, a energia cinética aumenta também, então a gente vai ter um trabalho maior do que zero, positivo. Agora, se for no movimento de subida, onde a velocidade diminui, você vai ter um trabalho negativo, que a gente vai chamar isso aqui, esse de positivo de trabalho motor, e esse cara aqui de trabalho resistente, tá? Ah, esse res aqui é resistente? Não, não. É trabalho resultante, tá? Nesse caso é um trabalho motor, esse é um trabalho resistente. Movimento circular uniforme. Nesse caso, como o módulo de V é constante, você vai dizer que o K não varia, ou seja, a variação de K é zero. Por consequência, se a variação de energia é zero, o trabalho resultante também é zero, porque a força resultante está perpendicular ao deslocamento, equivale àquele primeiro desenho lá onde o cara aplicava uma força no apagador a 90 graus. Ok? Força de atrito cinético. Aqui você tem um livro que é jogado, aí a velocidade dele começa a diminuir até zerar, e ele anda a distância d. A força resultante aqui é a força de atrito, que é sempre contrária ao deslocamento. Logo, né, o trabalho vai ser menos a força de atrito vezes a distância, sem problema nenhum, sem segredos. Só o sinal que você tem que tomar cuidado. Aí eu vou deixar aqui uma pergunta para que a gente possa discutir isso na aula. E o trabalho da força de atrito estático, hein? Como é que fica o trabalho dele? Pense aí. Aí vamos fazer outro probleminha aqui. Um bloco aí de 250 gramas é deixado cair sobre uma mola vertical, né, com a constante elástica de 250 Nm por metro. A compressão máxima da mola produzida pelo bloco é de 12 centímetros. Ele cai e pressiona de 12 centímetros. Aí assim, qual é o trabalho executado pelo peso e pela força da mola enquanto ela está sendo comprimida? Ok. Qual era a velocidade do bloco no momento que se chocou com a mola? Depois, se a velocidade do momento do impacto dobrar, qual será a compressão máxima? Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui. E tem, vamos só anotar, a massa aqui do bloco é 250 gramas. O K é 250 Newton por metro. E o X é 12 centímetros. Pronto, já peguei meus dados.
Primeiro, trabalho da força-peso. Trabalho da peso, a gente viu que é do tipo mgx, né? Que é o quanto que ele se desloca. Então aqui coloca lá o 250, mas está em grama, então bota 10 a menos 3 aqui, para transformar em quilo. Vezes G, que é 9,8, vezes o X, que é 0,12 metros. Calculando tudo isso aí, vai dar 0,294 joules. Bom, o trabalho da força elástica, a gente viu que é menos meio de kx quadrado. Então vai ficar menos meio de 250 e 0,12 ao quadrado. Cara, de manhã ela funciona tão bem. Calculando isso aí vai dar menos 1,8 joules, ok? Pronto, item A. Depois, vamos ver lá o item B. Aqui. Qual era a velocidade do bloco no momento que se chocou com a mola? Ok, então vamos usar o teorema aí da trabalho-energia. Bem, quer dizer que a variação da energia cinética é igual ao trabalho total. O trabalho, né, na prática, são esses dois fulanos aqui, né? Mas, enfim, nesse caso, energia cinética final menos K inicial é igual ao trabalho. A gente vê que a energia cinética final é zero, então ela vai embora, certo? Ela é zero. Então isso vai ficar menos de mv quadrado sobre 2 igual a mgx menos kx quadrado sobre 2. Né? Isolando V quadrado, 2 sobe aqui, o m cancela com esse, então vai virar 2gx, né? Menos no caso, e aqui mais kx quadrado sobre m. Bem, fazendo essa conta, tirando a raiz, você vai chegar numa velocidade de 3,5 metro por segundo. Ok? Beleza. No item C, ele fala, se a velocidade do momento do impacto dobrar, qual será a compressão máxima da mola? Bem, isso eu vou deixar para você. Na prática, você vai fazer a volta, né? A expressão é a mesma, aí você vai achar essa velocidade, você vai colocar 7 aqui e vai achar o x. Beleza? Feito. Próximo problema. Uma força resultante age sobre uma partícula de 3 kg, de tal forma que sua posição em função do tempo é dada por x de t, como sendo 3t menos 4t quadrado mais t cubo, x em metros, t em segundos. Determine o trabalho executado pela força entre t0 e 4. Ok. Bem, a gente sabe que o trabalho... Caraca, velho. É a variação da energia cinética. Então eu preciso de velocidades. Aí eu tenho a minha função aqui, ó. X igual a 3t menos 4t quadrado mais t cubo. Eu preciso das velocidades. Aí eu vou fazer o quê? Um dx dt, certo? Que vai ser a minha velocidade. Vai ser 3 menos 8t mais 3t quadrado. Mais do que isso, eu preciso agora dela no tempo zero. Então aqui essa velocidade vai dar 3 metros por segundo, talvez zero.
e no tempo 4. Vou chamar de V só. Tempo 4 vai dar 3 menos 4, 32 mais 16, seja 48, 48, 16, 19, certo? 19 metros por segundo. Ok, então com isso eu calculo o trabalho, certo? Meu trabalho vai ser massa, meio, né, na prática aqui, da massa, aí você vai fazer 19 quadrado menos 3 quadrado. Substituindo tudo bonitinho, isso vai chegar em 528 joules. Beleza? Feito. Vamos lá. Esse então é o teorema da energia, teorema trabalho-energia, tá, gente? Vamos falar de energia potencial agora. Esses aqui são exemplos que temos do sistema em dois corpos aqui, elástico-pedra, terra-pedra e carro-pedra, que interagem através de uma força. Sempre vai haver forças aqui. O sistema que se encontra em uma certa configuração, no caso aqui de repouso, e que ao ser liberado muda a configuração e surge um estado de movimento. Dizemos então que no sistema com dois corpos havia uma forma de energia armazenada, que a gente chama de energia potencial, que se transforma em energia de movimento, que a gente chama de energia cinética. Tá? A toda força podemos associar a energia potencial? Não, apenas as forças conservativas. Vamos examinar aí três exemplos: a elástica, a gravitacional e a força de atrito cinético. Na força elástica, o que acontece? Um bloco com velocidade v se aproxima de uma mola em sua posição natural. A mola é então comprimida, verifica, até que a velocidade vai diminuindo e chega a zero. Aí o bloco retorna passando pelo ponto A com a mesma velocidade em mola. Então ele vem, empurrou e volta. E nesse ponto ele vai ter a mesma velocidade. Aí o que a gente fala? Se o corpo recupera toda a sua energia cinética, podemos associar a esta força uma energia potencial, ou seja, uma energia potencial elástica. Toda a mudança da energia cinética foi acompanhada da mesma mudança, mas sinal oposto, na energia potencial. O que isso quer dizer? Que enquanto a energia cinética diminuía, a energia potencial aumentava. Tá? Isso aqui a gente vai ver em conservação de energia, esses valores. E aí, por sua vez, quando a energia potencial diminuía, a cinética aumentava. Na força gravitacional, né, no lançamento aqui, ó, lembrando que aqui em x a velocidade é a mesma, porque ele cumpre espaços iguais em intervalos de tempo igual, e a velocidade começa grande e ela vai diminuindo até zerar. Só que depois, ó, ela volta e recupera. E a gente viu quando o módulo da velocidade é recuperado, a gente pode associar uma energia potencial. Nesse caso, a gente vai chamar de energia potencial gravitacional. Tá? E por fim, a força de atrito. Olha só, o módulo da velocidade aqui, ele não é recuperado. Se a pessoa vem vindo e o atrito vem segurando, ela vai chegar num ponto que ela vai parar. Tá? Ou seja, a velocidade dela, por conta do atrito, vai chegar a zero. Ou seja, não é recuperada. Então a gente não pode associar a energia potencial à força de atrito. Tá? Mas falar então a força não é conservativa, exatamente, é uma força resistiva nesse caso, tá? Ou não conservativa. Então, gente, fica aí. O próximo vídeo, resolução de exercícios, beleza? Espero todo mundo lá. Abraço.